Ela nunca falou de amor, mas ele entendeu cada lágrima que ela não deixou cair. Silenciosa, distante, ela servia sem levantar os olhos. Mas o fazendeiro milionário via além. Deixou flores, livros, bilhetes com ternura. Um dia ela escreveu: "Posso ficar mesmo sem dizer nada." Se inscreva no canal e descubra como o amor mais profundo é aquele que nasce no silêncio compartilhado. Lara nunca se considerou invisível, apenas discreta. Era uma característica cultivada desde a infância no Lar Esperança, um pequeno orfanato na periferia. Carmen, a diretora de rosto severo e mãos gentis, sempre dizia que meninas educadas não impõem sua presença. "Seja útil sem ser notada", repetia. E Lara aprendeu bem a lição. Seus passos eram leves como plumas sobre o assoalho. Seus gestos econômicos e precisos. Seu olhar sempre baixo, como se pedisse desculpas por ocupar espaço no mundo. Havia algo na forma como ela caminhava que denunciava sua origem. Os passos curtos, os ombros levemente curvados, o olhar que nunca se levantava. Não havia arrogância, nem medo. Havia ausência, de voz, de permissão, de hábito. Criada em orfanato desde antes de lembrar o próprio nome, crescera obedecendo ordens, executando tarefas, aprendendo que sentimento era ruído e que silêncio era segurança. Aos 18 anos, quando o orfanato já não podia mantê-la, Dona Clemência, uma senhora da vila que frequentava a missa aos domingos e sempre levava doações ao orfanato, aproximou-se de Lara com uma proposta que soava mais como sentença. "Arranjei trabalho para você na fazenda IP Amarelo. O dono é Murilo Alcântara, viúvo, discreto, não gosta de confusão. Precisa de alguém para cuidar da casa." Lara não perguntou detalhes, nem sobre o salário, nem sobre as condições. Apenas arrumou sua pequena sacola de pano cru com as poucas roupas que possuía, um terço de madeira que ganhara de presente de Carmen e um pequeno caderno em branco que nunca tivera coragem de usar. Partiu na manhã seguinte, num ônibus que subia a serra em curvas sinuosas, enquanto a neblina abraçava as montanhas como um véu fantasmagórico. A fazenda IP Amarelo surgiu no horizonte como uma pintura de cartão postal. Uma casa grande de 2 andares, paredes brancas, janelas azuis e um amplo alpendre que contornava toda a construção. Ao redor, um jardim bem cuidado com hortênsias enormes e, mais além, pastos que pareciam não ter fim, pontilhados de gado Nelore que pastava tranquilamente sob o sol da manhã. Lara desceu na porteira principal com o coração acelerado, ainda que seu rosto não demonstrasse. Um caseiro de meia-idade, apresentando-se como seu Juvenal, recebeu-a com um aceno e conduziu-a até a casa principal sem fazer muitas perguntas. "O patrão está na cidade resolvendo negócios. Volta à tarde. Dona Zulmira vai mostrar seus aposentos e explicar suas funções." Dona Zulmira era a cozinheira, uma mulher robusta de mãos calejadas e sorriso fácil. Mostrou a Lara o quarto onde dormiria. Simples, mas maior que qualquer espaço que já tivera só para si no orfanato. Uma cama de solteiro encostada na parede, um pequeno guarda-roupa de madeira, uma cômoda com 3 gavetas e uma janela que dava para um pequeno pomar de laranjeiras. "Você vai cuidar da limpeza da casa, organizar os cômodos, lavar e passar as roupas. Eu cuido da cozinha, mas você pode me ajudar quando terminar suas tarefas. O patrão é reservado, fala pouco, mas é justo. Perdeu a esposa há 5 anos e desde então vive sozinho. Não gosta de barulho nem de visitas, então é raro termos gente por aqui." Lara assentiu, absorvendo cada palavra sem fazer perguntas. Arrumou suas poucas roupas nas gavetas da cômoda e começou a trabalhar imediatamente, limpando o chão da sala principal com movimentos metódicos e silenciosos. A casa era espaçosa, limpa, de janelas largas e poucas palavras, como se o próprio ambiente respeitasse o luto silencioso de seu dono. Havia algo de melancólico na elegância simples dos móveis antigos, nas fotografias emolduradas que mostravam uma mulher de sorriso gentil ao lado de um homem alto e de porte elegante. Lara evitou olhar muito tempo para as fotografias. Sentia-se invadindo uma intimidade que não lhe pertencia. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Lara ouviu o som de um carro se aproximando. Pela janela da sala, viu um homem alto sair de uma caminhonete preta e caminhar em direção à casa. Sentiu um nó no estômago
e continuou seu trabalho, mantendo o olhar baixo quando ouviu a porta se abrir. Murilo Alcântara entrou em sua própria casa como quem pede licença. Não bateu a porta, não arrastou os pés, não anunciou sua chegada. Apenas entrou, pendurou o chapéu no cabideiro e parou ao notar a presença de Lara. Era um homem na casa dos 40 anos, com cabelos escuros já levemente grisalhos nas têmporas, olhos profundos de um castanho quase âmbar e uma barba bem aparada que emoldurava um rosto de feições marcantes. Vestia calça jeans, camisa xadrez e botas de couro. Vestimenta simples que, em seu porte, ganhava uma elegância natural. "Você deve ser Lara", disse ele, com uma voz grave e pausada. Não era uma pergunta, mas Lara assentiu mesmo assim, sem levantar os olhos. "Bem-vinda. Espero que se sinta confortável." Ele passou por ela sem esperar resposta e seguiu para seu escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Nos dias que se seguiram, Lara e Murilo coexistiram como dois planetas em órbitas cuidadosamente calculadas para nunca se cruzarem. Ela acordava antes do amanhecer, preparava café e deixava a mesa posta. Quando ele descia para o desjejum, ela já estava em outro cômodo, limpando ou organizando. Durante o dia, ela ouvia o som dos passos dele pela casa, o abrir e fechar de portas, o telefone tocando ocasionalmente no escritório, conversas breves com funcionários da fazenda. À noite, após o jantar que Dona Zulmira preparava, Murilo recolhia-se ao escritório ou à varanda com um livro ou simplesmente contemplando a escuridão pontilhada de estrelas. Lara fazia tudo em silêncio. Limpava, organizava, cozinhava o básico quando Dona Zulmira tinha folga. Não sorria, não respondia com mais do que acenos. Nunca levantava os olhos, nunca pedia nada. Dormia cedo, com o corpo encolhido na cama de solteiro, encostada na parede. Era como se não estivesse lá, mas Murilo notava, percebia que ela dobrava as toalhas com uma precisão incomum, em retângulos perfeitos, que lavava as janelas mesmo sem ser mandada, até que o vidro parecesse inexistente, que deixava a comida no ponto exato, sem jamais provar. Uma tarde, ao entrar em seu quarto, encontrou seu retrato com a falecida esposa, Elisa, que normalmente ficava sobre a cômoda, limpo e com um pequeno ramalhete de flores do campo ao lado. Não era uma ousadia, era um gesto de respeito, como se Lara quisesse dizer que reconhecia aquela perda, mesmo sem pronunciar palavra. Foi então que algo mudou, não de forma abrupta ou dramática, mas como uma leve mudança na direção do vento. Na manhã seguinte, ao sair para supervisionar o trabalho no campo, Murilo deixou sobre a mesa da cozinha uma xícara de café ainda quente e um pão de queijo embrulhado num guardanapo. Um convite silencioso para que Lara se sentasse, parasse por um momento, permitisse-se existir além da função. Ela encontrou o café ainda morno e o pão de queijo intacto. Hesitou, olhando para os lados como se temesse uma armadilha. Então, devagar, sentou-se à mesa pela primeira vez desde que chegara àquela casa. Sentou-se e provou o café, que já estava morno, mas ainda assim melhor que qualquer outro que já tivesse tomado. Percebia também que havia uma dor espessa naquele silêncio, não feita de lamento, mas de contenção. Como se tudo o que ela sentia estivesse trancado dentro de si para não incomodar ninguém. Foi então que começou a falar com ela por gestos. Certa manhã, ao sair para o campo, deixou um pequeno buquê de flores silvestres na porta do quarto, sem bilhete. No fim da tarde, ao voltar, encontrou o buquê num copo d'água em cima da mesa. Nenhuma palavra havia sido dita, mas a resposta estava ali. O buquê de flores silvestres foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, uma conversa silenciosa começou a se desenrolar entre Lara e Murilo, feita de pequenos gestos e sinais que apenas eles compreendiam. Numa manhã de domingo, quando a rotina da fazenda desacelerava e os funcionários descansavam, Murilo deixou um livro sobre a mesinha de cabeceira de Lara. Era um exemplar simples de Iracema, de José de Alencar, com capa desgastada e páginas amareladas pelo tempo. Dentro, um marcador de papel marcava o início do primeiro capítulo. Naquela noite, sentada em sua cama com as costas apoiadas na parede fria, Lara abriu o livro com mãos trêmulas. Ler não era novidade para ela. Aprendera no orfanato, onde as freiras insistiam na importância da alfabetização.
mas nunca tivera um livro só para si, para ler no próprio ritmo, sem pressa ou cobranças. As palavras fluíam como um rio tranquilo, transportando-a para as florestas do Ceará, para o romance entre a Índia Tabajara e o colonizador português. Seus dedos acariciavam as páginas com reverência, como se tocasse algo sagrado. Quando terminou o primeiro capítulo, colocou o marcador cuidadosamente e fechou o livro, abraçando-o contra o peito antes de adormecer. Na manhã seguinte, Murilo notou que o marcador havia avançado algumas páginas. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios, logo escondido atrás da xícara de café. Ele não comentou, não perguntou. Apenas deixou outro livro, alguns dias depois. Dessa vez, Dom Casmurro, de Machado de Assis. E depois, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Cada livro era uma porta que se abria, um mundo novo que se revelava. E Lara atravessava essas portas com a mesma delicadeza com que entrava nos cômodos da casa, sem fazer barulho, mas absorvendo cada detalhe. Na fazenda, a rotina seguia seu curso natural, marcada pelo nascer e pôr do sol, pelo mugido do gado, pelo canto dos pássaros. Murilo passava os dias entre a administração dos negócios, reuniões com compradores de leite e carne, supervisão dos peões. Chegava em casa com cheiro de terra e sol, as botas sujas, as mãos calejadas. Lara, por sua vez, transformava a casa. Não apenas pela limpeza impecável ou pela organização meticulosa, mas por uma presença que, embora silenciosa, era inegavelmente transformadora. As cortinas agora dançavam com a brisa que entrava pelas janelas sempre abertas. Vasos com flores colhidas no jardim apareciam em cantos estratégicos da sala. O cheiro de lavanda e erva-doce impregnava as roupas de cama recém-lavadas. Eram mudanças sutis, quase imperceptíveis, mas que aos poucos dissipavam a aura de luto que pairava sobre a casa há tanto tempo. Uma tarde, Murilo voltou mais cedo do que o habitual. A chuva forte que caía desde a manhã havia interrompido o trabalho no campo, e ele decidiu retornar para terminar alguns relatórios no escritório. Ao entrar na sala, parou abruptamente. Lara estava sentada no sofá com A Hora da Estrela aberto no colo, tão absorta na leitura que não percebeu sua chegada. Era a primeira vez que a via verdadeiramente relaxada, sem a postura tensa e defensiva que sempre mantinha. Seu rosto, geralmente inexpressivo, agora mostrava uma gama de emoções enquanto seus olhos percorriam as linhas do livro. Por um momento, Murilo hesitou entre anunciar sua presença ou recuar silenciosamente para não perturbar aquele raro momento de abandono. Optou pela segunda opção, mas ao dar um passo para trás, o assoalho rangeu sob seu peso. Lara levantou os olhos, sobressaltada. O livro escorregou de seu colo e caiu no chão com um baque surdo. Ela se levantou num pulo, com o rosto vermelho de vergonha, como se tivesse sido flagrada em um ato proibido. Desculpe, eu não devia... Sua voz era rouca pela falta de uso, um sussurro quase inaudível. Não peça desculpas, interrompeu Murilo, com a voz mais suave do que pretendia. Os livros são para serem lidos, e esse sofá é mais confortável que a cadeira do seu quarto, imagino. Ele se abaixou para pegar o livro caído, estendendo-o de volta para ela. Por um instante, seus olhares se encontraram. O dele, sereno e caloroso. O dela, ainda assustado, mas com um brilho novo. Lara pegou o livro com dedos trêmulos, roçando involuntariamente a mão de Murilo. Um toque breve, acidental, que enviou uma corrente elétrica por ambos os corpos. Obrigada, ela murmurou, e era mais que um agradecimento pelo livro devolvido. Era gratidão por ele não ter se zangado, por ter respeitado seu espaço, por ter compartilhado seus livros. Murilo assentiu e dirigiu-se ao escritório, deixando-a novamente sozinha na sala. Mas algo havia mudado naquele breve encontro. Uma barreira invisível havia sido rompida. Nas semanas seguintes, Murilo passou a deixar pequenos bilhetes dobrados entre as páginas dos livros. Frases curtas, escritas em uma caligrafia elegante. Você tem jeito de primavera. Nem tudo que é leve precisa ser invisível. Ficar também é uma forma de coragem. Lara os colecionava, guardando-os em uma pequena caixa sob a cama, relendo-os à noite como quem recita uma oração. Nunca respondia, nunca comentava,
mas começou a deixar suas próprias mensagens silenciosas. Um prato de biscoitos caseiros sobre a mesa do escritório. Um galho de alecrim fresco sobre a pilha de papéis que ele precisava revisar. Uma xícara de chá de camomila ao lado de sua cama quando ele voltava tarde, exausto de um dia difícil. Foi Dona Zulmira quem primeiro notou a mudança. "O patrão está diferente", comentou uma tarde enquanto preparava o almoço. "Mais leve. Até assobiando anda pelos corredores. Faz 5 anos que não o ouço assobiar." Lara fingiu não ouvir, concentrando-se em descascar batatas com uma precisão desnecessária, mas não pôde evitar o calor que subiu pelo seu pescoço até as faces. "E você também, menina. Está com outra cor. Até sorri de vez em quando, sabia?" A cozinheira deu uma risadinha cúmplice. "Não precisa responder. Só tome cuidado. O coração é traiçoeiro, principalmente quando ficou fechado por muito tempo." O aviso de Dona Zulmira pairou sobre Lara nos dias que se seguiram. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Não era ingênua a ponto de não reconhecer o que estava nascendo entre ela e Murilo. Mas também não era tola a ponto de alimentar esperanças. Ele era Murilo Alcântara, fazendeiro respeitado, homem educado e de posses. Ela era apenas Lara, a órfã silenciosa, sem sobrenome, sem passado, sem futuro definido além das paredes daquela casa. Havia um abismo entre eles, de classe, de origem, de experiência. Um abismo que nenhum gesto, por mais significativo que fosse, poderia transpor. Uma noite, incapaz de dormir, Lara levantou-se e caminhou até a varanda. A lua cheia banhava os campos em uma luz prateada, dando à paisagem um aspecto quase sobrenatural. Sentou-se em um dos degraus de madeira, abraçando os joelhos contra o peito. O ar fresco da noite acariciava seu rosto, secando lágrimas que nem percebera que havia derramado. "Não consegue dormir?" A voz de Murilo sobressaltou-a. Ele estava parado na porta da varanda, vestindo apenas calça de pijama e uma camiseta branca. Seus pés estavam descalços, os cabelos desalinhados. Parecia mais jovem assim, menos formal, menos distante. Lara fez menção de se levantar, mas ele ergueu a mão em um gesto para que permanecesse onde estava. Então, para surpresa dela, sentou-se ao seu lado no degrau. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a imensidão estrelada acima deles. "Às vezes", Murilo começou com a voz baixa, como se falasse mais para si mesmo que para ela, "penso que as palavras são superestimadas. Dizemos tanto e comunicamos tão pouco." Lara olhou para ele de soslaio sem responder. Quando Elisa... Ele hesitou. Era a primeira vez que mencionava o nome da falecida esposa diretamente para ela. Quando ela se foi, todos tinham algo a dizer. Palavras de consolo, de pesar, de encorajamento. Mas nenhuma delas alcançava o vazio que sentia. Eram apenas ruídos. Foi então que aprendi a valorizar o silêncio. Ele virou-se para encará-la, seus olhos refletindo o luar. "Seu silêncio, Lara, diz mais que muitos discursos que já ouvi." Ela sentiu o coração acelerar, as palavras presas na garganta. Queria dizer tantas coisas, sobre como crescera aprendendo a ser invisível, sobre como suas palavras sempre pareciam inadequadas, sobre como tinha medo de ocupar espaço demais no mundo. Mas em vez disso, apenas estendeu a mão e tocou levemente a dele, pousada no degrau entre eles. Um toque leve, quase imperceptível, mas que transmitia tudo o que não conseguia verbalizar. Murilo entrelaçou seus dedos aos dela, e ficaram assim, de mãos dadas sob o céu estrelado, em um silêncio que valia mais que 1000 palavras. Na manhã seguinte, Lara acordou com uma sensação estranha no peito. Algo entre apreensão e esperança. A lembrança da noite anterior parecia um sonho, mas a sensação dos dedos de Murilo entrelaçados aos seus era vívida demais para ser imaginação. Levantou-se e vestiu-se mecanicamente, preparando-se para mais um dia de trabalho. Mas, ao abrir a porta do quarto, encontrou uma folha de papel dobrada no chão. Não era um dos habituais bilhetes de Murilo. Era uma carta. Com mãos trêmulas, Lara desdobrou o papel e começou a ler, seu coração batendo cada vez mais forte a cada linha. Lara, há palavras que precisam ser ditas, mesmo por alguém que aprendeu a valorizar o silêncio.
Ontem à noite, sob as estrelas, compreendi que o que existe entre nós transcende nossa condição, nossa história, nossas diferenças. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que não quero mais fingir que você é apenas a moça que cuida da minha casa. Você se tornou a pessoa que cuida do meu coração, mesmo sem saber. Não espero resposta imediata. Apenas quero que saiba que para mim você nunca foi invisível. Murilo. Lara releu a carta 3 vezes, incrédula. Cada palavra era como uma gota de chuva depois de longa estiagem, preciosa, revigorante, quase dolorosa em sua intensidade. Dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso do vestido simples que usava. Durante todo o dia, sentiu o peso suave daquelas palavras contra seu peito, como um amuleto secreto que a protegia e, ao mesmo tempo, a expunha. Murilo havia saído cedo para resolver negócios na cidade e só retornaria à noite. Lara agradeceu por esse tempo. Precisava organizar os pensamentos, os sentimentos, decidir como reagiria quando o encontrasse novamente. A carta havia rompido o último véu de ambiguidade entre eles. Não havia mais como fingir que eram apenas patrão e empregada, ou mesmo amigos desenvolvendo uma tímida cumplicidade. Havia algo mais, algo que agora tinha nome, mesmo que esse nome ainda não tivesse sido pronunciado em voz alta. Ao cair da tarde, Dona Zulmira, que preparava o jantar cantarolando alegremente, interrompeu sua canção ao ver Lara parada na porta da cozinha. "Menina, você está bem? Parece que viu assombração." Lara assentiu automaticamente, mas então balançou a cabeça. Não estava bem. Estava dividida entre a felicidade mais pura que já experimentara e o medo mais profundo. "Posso confiar na senhora, Dona Zulmira?" perguntou com a voz tão baixa que a cozinheira precisou se inclinar para ouvir. "Claro que pode, filha. O que está acontecendo?" Lara hesitou, mordendo o lábio inferior. Então, em um gesto súbito, tirou a carta do bolso e a estendeu para a mulher mais velha. Dona Zulmira limpou as mãos no avental antes de pegar o papel. Enquanto lia, suas sobrancelhas grisalhas se ergueram em surpresa, mas seus lábios se curvaram em um sorriso caloroso. "Ah, minha querida", suspirou ela, devolvendo a carta. "Eu sabia que isso aconteceria. Estava escrito nas estrelas desde o dia em que você chegou aqui." "Mas, Dona Zulmira", Lara protestou, com a voz trêmula de emoção contida, "isso é impossível. Ele é Murilo Alcântara. Eu sou ninguém." "Ninguém?" A cozinheira soltou uma risada curta. "Menina, você é mais alguém do que muita gente que conheço com sobrenome importante e bolso cheio. Não é o nome que faz a pessoa, é o coração." Ela segurou as mãos de Lara entre as suas, calejadas pelo trabalho de uma vida. "Escute, eu conheci Elisa, a falecida esposa do patrão. Era uma boa mulher, gentil, educada, mas nunca vi nos olhos dele, quando olhava para ela, o brilho que vejo agora quando ele olha para você." Lara arregalou os olhos, surpresa com a revelação. "Como assim? O casamento deles foi arranjado pelas famílias. Casamento de conveniência, como se dizia antigamente. Os pais de Elisa estavam falidos. Precisavam salvar as aparências. A família Alcântara queria expandir suas terras. Foi um acordo, entende? Eles se respeitavam, tinham carinho um pelo outro, mas amor é outra coisa." Dona Zulmira deu de ombros. "Não estou dizendo que não sofreu quando ela se foi. Sofreu e muito. Mas sofreu mais pela culpa de não ter conseguido amá-la como ela merecia do que pela perda em si." A revelação caiu sobre Lara como um raio em céu claro. Sempre imaginara que Murilo vivia um luto profundo por um grande amor perdido. A ideia de que seu casamento fora um acordo entre famílias, sem o amor que ela imaginava, mudava completamente sua percepção da situação. "Mas isso não diminui o problema, Dona Zulmira", argumentou Lara, sentando-se à mesa da cozinha. "Se o casamento deles foi arranjado por questões de status e dinheiro, o que dirão quando souberem que que nós estamos..." Ela não conseguiu completar a frase, as palavras se embaralhando em sua língua desacostumada a expressar sentimentos tão complexos. "Ah, menina, as pessoas sempre vão falar. É o passatempo favorito nesse fim de mundo. Já falaram quando ele se casou com Elisa? Já falaram quando ela se foi? Vão falar se ele se interessar por você."
Mas desde quando o amor se importa com falatório? A cozinheira suspirou, voltando sua atenção para a panela no fogão. O que importa é o que vocês dois sentem. O resto é ruído. Lara ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mulher mais velha. Havia sabedoria nelas, mas também um otimismo que ela não conseguia compartilhar. Murilo podia até não se importar com o que diriam, mas ela se importava. Não por si mesma. Já estava acostumada a olhares de desdém, a cochichos maldosos. Preocupava-se com ele, com sua reputação, com o respeito que merecia na comunidade. "O senhor já voltou?" perguntou, mudando de assunto. "Ainda não. Ligou dizendo que vai se atrasar. Reunião com os compradores da cooperativa de leite. Pediu para não esperarmos para jantar." Lara assentiu, sentindo um misto de alívio e decepção. Tinha ganhado mais algumas horas para decidir como responderia à carta, mas também teria que esperar mais para vê-lo. "Vou ao meu quarto, preciso pensar", disse, levantando-se. Dona Zulmira sorriu com compreensão. "Vá, minha filha, e lembre-se, o coração às vezes sabe o caminho antes da razão." No quarto, Lara sentou-se à pequena escrivaninha, onde Murilo havia deixado alguns livros para ela. Pegou um papel em branco e uma caneta. Queria responder à carta dele, mas as palavras não vinham. Como expressar o turbilhão de sentimentos que a consumia? Como colocar em frases coerentes o medo, a esperança, a gratidão, o desejo? Enquanto lutava com as palavras, ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração disparou. Murilo havia retornado mais cedo do que o previsto. Por impulso, escreveu uma única frase no papel: "Posso ficar mesmo sem dizer nada." Dobrou o bilhete e o deixou sobre a cama, indecisa se o entregaria ou não. Quando estava prestes a sair do quarto para recebê-lo, ouviu vozes exaltadas na sala. Não era apenas Murilo que chegara. Havia visitas. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta do quarto, de onde podia ouvir a conversa sem ser vista. "Completamente inaceitável, Murilo." Uma voz feminina, aguda e autoritária, ecoava pela casa. "Você não pode simplesmente ignorar suas obrigações com a família." "Minhas obrigações?" A voz de Murilo soava controlada, mas Lara, que já conhecia suas nuances, podia detectar a irritação contida. "Que obrigações exatamente, Cecília?" "Ora, não se faça de desentendido. Os Mendonça estão esperando uma resposta. Helena completou 25 anos mês passado. Está mais do que na hora de oficializarmos esse noivado que vem sendo adiado há anos." Lara sentiu o sangue gelar em suas veias. "Noivado? Que noivado?" Encostou-se na parede, as pernas repentinamente fracas. "Não há nada para oficializar, Cecília," respondeu Murilo, agora visivelmente irritado. "Eu nunca concordei com esse arranjo absurdo que você e tio Augusto inventaram. Helena é praticamente minha prima. Prima de consideração, Murilo. Não há parentesco sanguíneo, e os Mendonça são a família mais tradicional da região, donos da maior processadora de laticínios do estado. Essa união consolidaria os Alcântara como a família mais poderosa do agronegócio local. Pense no futuro da empresa, no legado que seu pai construiu." "Eu penso no futuro da empresa todos os dias, Cecília. É o meu trabalho, lembra? E posso garantir que está indo muito bem sem que eu precise me casar por conveniência. Já fizemos isso uma vez, não vou repetir o erro." Um silêncio pesado seguiu-se a essa declaração. Quando Cecília voltou a falar, sua voz estava carregada de indignação. "Erro? Você chama seu casamento com Elisa de erro?" "Não distorça minhas palavras. Elisa era uma boa pessoa e fizemos o melhor que pudemos com a situação que nos foi imposta. Mas você sabe tão bem quanto eu que aquilo não foi um casamento por amor." "Amor?" Cecília soltou uma risada amarga. "Desde quando o amor tem algo a ver com negócios, Murilo? Nossa família não chegou onde está pensando com o coração, pensamos com a cabeça." "Bem, talvez esteja na hora de mudar isso." A determinação na voz de Murilo fez o coração de Lara acelerar, mesmo em meio à confusão e ao medo que sentia. "Além do mais, tenho planos diferentes para meu futuro." "Que planos?" O tom de Cecília era desconfiado, quase acusatório. Houve uma pausa antes que Murilo respondesse.
Planos pessoais, Cecília, que não dizem respeito a você ou ao tio Augusto. Murilo Alcântara. A voz de Cecília subiu várias oitavas. Não me diga que isso tem a ver com os rumores que tenho ouvido. As pessoas na vila estão comentando que você anda muito próximo dessa empregadinha que contratou. Dizem que ela praticamente se instalou na casa que era de Elisa, que você a trata como se fosse da família. Lara sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Então já havia rumores na vila? As pessoas já estavam comentando sobre ela e Murilo? Como era possível se nem eles mesmos haviam definido o que existia entre eles? Tenha cuidado com o que diz, Cecília. A voz de Murilo estava perigosamente calma agora. Lara é uma funcionária desta casa e merece ser tratada com respeito. Respeito? Cecília soltou outra risada, mais cruel que a anterior. Murilo, abra os olhos. Essa moça apareceu do nada, sem família, sem referências, e em poucos meses já está fazendo você rejeitar um acordo comercial valiosíssimo com os Mendonça? Não vê que pode ser uma aproveitadora? Uma golpista? Lara pressionou a mão contra a boca para sufocar um soluço. As palavras de Cecília a atingiam como punhaladas, despertando todas as inseguranças que tentara enterrar nos últimos meses. E o pior é que, de certa forma, a mulher tinha razão. O que Lara poderia oferecer a Murilo além de problemas? Quem era ela comparada a uma Helena Mendonça, filha de uma família tradicional, educada em boas escolas, acostumada ao mundo de Murilo? Já chega, Cecília. A voz de Murilo cortou seus pensamentos, firme como aço. Esta conversa terminou. Agradeço sua visita, mas preciso pedir que se retire. Tenho assuntos importantes para resolver. Murilo, você não pode estar falando sério. Tio Augusto vai ficar... Tio Augusto não administra mais esta fazenda há 10 anos, quando decidiu se aposentar e me passar o controle. As decisões aqui são minhas, e isso inclui com quem eu escolho compartilhar minha vida. Houve sons de passos apressados, o ranger de uma porta sendo aberta com força, mais algumas palavras ríspidas trocadas que Lara não conseguiu distinguir, e então o som de um carro partindo em alta velocidade, levantando cascalho no caminho. Lara permaneceu imóvel, encostada na parede do quarto, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. O que acabara de ouvir mudava tudo. Murilo não era apenas um fazendeiro viúvo que se interessara por ela. Era parte de uma poderosa família local, com expectativas e planos que não a incluíam. Havia uma noiva não oficial esperando por ele, um acordo comercial em jogo, toda uma rede de interesses e poder que ela, em sua ingenuidade, nem imaginava existir. Por um breve momento, considerou a possibilidade de fazer as malas e partir naquela mesma noite. Seria melhor assim. Melhor para Murilo, que poderia seguir sua vida sem o peso de um escândalo. Melhor para ela, que evitaria a dor inevitável de vê-lo eventualmente ceder à pressão familiar. Já estava recolhendo suas poucas roupas quando ouviu uma leve batida na porta. Seu coração parou por um instante. Lara, posso entrar? A voz de Murilo soava cansada, mas gentil. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Sim, entre, respondeu surpresa com a firmeza em sua própria voz. Murilo abriu a porta lentamente. Seus olhos percorreram o quarto, detendo-se na pequena mala aberta sobre a cama, nas roupas parcialmente dobradas. Seu rosto empalideceu. Você está indo embora? Perguntou com uma vulnerabilidade que Lara nunca havia visto nele antes. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade dos olhos dele. Acho que é melhor assim, murmurou. Ouvi a conversa, não propositalmente, mas... ouvi. Murilo fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Então entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Caminhou até a janela, olhando para o céu noturno que começava a se pontilhar de estrelas. Cecília é irmã do meu pai, explicou, sem se virar. Desde que ele se foi há 15 anos, ela se considera a guardiã dos interesses da família. Na prática, isso significa tentar controlar cada aspecto da minha vida para que se alinhe com o que ela considera adequado para o nome Alcântara. Ele se virou, encarando Lara diretamente. Mas ela não decide por mim, Lara. Ninguém decide.
Lara sentiu lágrimas se formando nos olhos, mas as conteve. Os Mendonça. Essa Helena. Você nunca mencionou. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Porque não há nada para mencionar, respondeu ele, aproximando-se alguns passos. Helena é filha de amigos da família. Crescemos juntos, como primos. O pai dela, Ricardo Mendonça, é dono da maior processadora de laticínios da região, como Cecília fez questão de enfatizar. Há anos, meu tio Augusto e Cecília tentam empurrar essa ideia de casamento, alegando vantagens comerciais. Ele deu um sorriso triste. O que eles convenientemente ignoram é que tanto eu quanto Helena não temos o menor interesse romântico um no outro. Na verdade, Helena está secretamente noiva de um professor universitário de São Paulo, um relacionamento que a família dela desaprova totalmente. Lara piscou surpresa com a revelação. Então, não há um compromisso? Não há compromisso, não há acordo. Não há nada além da insistência irritante da minha tia e do meu tio em controlarem minha vida pessoal como se eu ainda fosse um adolescente, afirmou Murilo com um suspiro exasperado. Aproximou-se mais até ficar a apenas um passo de distância dela. A única pessoa com quem tenho um compromisso é você, Lara, se você me aceitar. O mundo pareceu parar por um instante. Lara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era tudo o que sonhara ouvir. E ainda assim, o medo persistia. Sua família nunca vai aceitar, sussurrou. Alguém como eu, sem nome, sem passado, criada em um orfanato, minha família sou eu agora, interrompeu ele com firmeza. E quanto ao seu passado, Murilo hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Há algo que preciso lhe contar, Lara, algo que descobri recentemente e que talvez mude a forma como você vê sua própria história. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tom solene de Murilo, a expressão enigmática em seu rosto, tudo indicava que o que estava prestes a ouvir mudaria sua vida para sempre. O que você descobriu? Perguntou com a voz mal saindo em um sussurro. Murilo respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Lembra-se quando me contou que cresceu no Lar Esperança, em Petrópolis? Lara assentiu, confusa com a aparente mudança de assunto. Bem, há 3 semanas, tive que ir a Petrópolis resolver alguns negócios. Pensei em passar no orfanato, talvez fazer uma doação, conhecer o lugar onde você cresceu. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, em um gesto nervoso que Lara nunca havia visto nele antes. Quando cheguei lá, encontrei Carmen, a diretora... Você falou com Carmen? Lara não conseguiu esconder a surpresa. A imagem do imponente Murilo Alcântara conversando com a severa diretora do orfanato, onde crescera, parecia surreal. Sim, e ela se lembrava muito bem de você. Disse que era uma menina quieta, obediente, sempre disposta a ajudar com as crianças menores. Um sorriso breve iluminou o rosto de Murilo, exatamente como eu a conheço. Lara baixou os olhos, sentindo um calor subir pelo rosto. Não estava acostumada a elogios, muito menos vindos dele. Durante nossa conversa, mencionei seu nome completo, Lara Mendes, e algo curioso aconteceu. Carmen ficou visivelmente perturbada. Quando insisti, ela finalmente me levou a uma pequena sala nos fundos do orfanato, onde guardam os registros das crianças. O coração de Lara acelerou. Nunca tivera acesso a esses registros. Sempre que perguntava sobre sua origem, recebia respostas vagas, evasivas. Mendes não é seu sobrenome verdadeiro, Lara, continuou Murilo com delicadeza. É um sobrenome genérico que o orfanato atribui às crianças sem registro formal. Seu nome completo, segundo os documentos encontrados por Carmen, é Lara Alcântara Mendonça. O mundo pareceu congelar ao redor de Lara. As palavras de Murilo ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Alcântara? Mendonça? Os mesmos sobrenomes da família dele e da suposta noiva que sua tia queria lhe impor. Isso não é possível, balbuciou, sentindo as pernas fraquejarem. Murilo a segurou pelos ombros, guiando-a gentilmente até a beira da cama para que se sentasse. É difícil de acreditar, eu sei. Fiquei tão chocado quanto você. Mas há mais, Lara. Ele sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos entre as suas.
Junto com seu registro, havia uma carta. Uma carta escrita por minha tia Eleonora, irmã mais nova do meu pai. Sua tia? A confusão de Lara aumentava a cada revelação. Sim, tia Eleonora foi a ovelha negra da família. Apaixonou-se por Gustavo Mendonça, irmão mais novo de Ricardo Mendonça, aquele que mencionei antes. Os Alcântara e os Mendonça já eram rivais nos negócios naquela época, mesmo antes de se tornarem potenciais aliados com o casamento que querem impor entre mim e Helena. O relacionamento de Eleonora e Gustavo era proibido, um escândalo. A mente de Lara trabalhava freneticamente, conectando os pontos. Está dizendo que eles eram meus pais? Sim, confirmou Murilo com um sorriso triste. Eles se casaram em segredo contra a vontade de ambas as famílias. Tia Eleonora foi deserdada, expulsa da família. Tio Gustavo também rompeu com os Mendonça. Viveram alguns anos em uma pequena casa em Petrópolis, longe das duas famílias. Foi lá que você nasceu. Lara levou a mão à boca, tentando conter a emoção que a invadia. Sempre imaginara que havia sido abandonada por pais que não a queriam, ou talvez por uma mãe solteira sem condições de criá-la. A ideia de que nascera de um amor proibido, de um casal que desafiara duas famílias poderosas para ficar junto, era quase inacreditável. O que aconteceu com eles? A pergunta saiu embargada, carregada de medo da resposta. Murilo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Houve um acidente, Lara. Uma noite de tempestade, uma estrada sinuosa na serra. Ele não precisou completar. Lara entendeu. Seus pais haviam partido, deixando-a sozinha no mundo. Ou assim pensara até aquele momento. Na carta que deixou no orfanato, tia Eleonora explicava tudo. Pedia que, se algo acontecesse com eles, você fosse criada longe das duas famílias, para não sofrer o mesmo destino que eles, para não ser usada como peão em jogos de poder e dinheiro. Murilo respirou fundo antes de continuar. Ela também deixou instruções para que, quando completasse 18 anos, você fosse informada sobre sua verdadeira identidade e recebesse uma pequena herança que haviam deixado em seu nome. Lara ergueu os olhos, confusa. Mas ninguém nunca me disse nada, nunca recebi herança alguma. A expressão de Murilo endureceu. Aparentemente, Carmen recebeu ordens de outra pessoa para manter essas informações em segredo. Alguém com influência suficiente para suborná-la ou ameaçá-la. Quem faria isso? Tenho minhas suspeitas, respondeu Murilo com amargura. Meu tio Augusto sempre teve muito poder na região e sempre foi implacável quando se tratava dos interesses da família. Um silêncio pesado caiu entre eles enquanto Lara tentava processar todas aquelas revelações. Sua mente estava em turbilhão, imagens e perguntas se sucedendo vertiginosamente. Então, eu sou... Você é Lara Alcântara Mendonça, completou Murilo, apertando suas mãos com ternura. Minha prima de segundo grau, filha da mulher mais corajosa que já conheci, minha tia Eleonora, e de um homem que, segundo contam, era tão íntegro quanto apaixonado. Lara soltou um riso nervoso, quase histérico. É irônico, não? Sua tia quer que você se case com Helena Mendonça para unir as famílias, sem saber que você já está apaixonado por uma Alcântara Mendonça. A ironia não me escapou, sorriu Murilo. Então seu rosto ficou sério novamente. Mas há outra questão, Lara. Você é herdeira legítima de uma parte das empresas Alcântara e possivelmente das empresas Mendonça também. A herança que seus pais deixaram para você, que nunca foi entregue, pode ser considerável. Lara balançou a cabeça atordoada. Não me importo com dinheiro ou herança, Murilo, nunca me importei. Eu sei, respondeu ele com um sorriso carinhoso. E é exatamente por isso que você merece receber o que é seu por direito. Não pelo valor material, mas pelo que representa. O reconhecimento da sua verdadeira identidade, da sua história, do amor dos seus pais. Ele hesitou por um momento antes de acrescentar. Claro, isso significa enfrentar meu tio Augusto, minha tia Cecília, possivelmente os Mendonça também. Será uma batalha, mas estou disposto a lutar se você estiver ao meu lado. Lara sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado,
A descoberta de suas origens, de uma família que nunca soube que tinha, era como encontrar uma peça fundamental do quebra-cabeça de sua vida. Por outro, a perspectiva de enfrentar pessoas poderosas, de mergulhar em disputas familiares e empresariais, a aterrorizava. Não era o mundo ao qual estava acostumada. Preciso de tempo, murmurou finalmente, para processar tudo isso, para decidir o que quero fazer. Claro, concordou Murilo com gentileza. Leve o tempo que precisar. Só quero que saiba de uma coisa. Independentemente do que decidir sobre a herança, sobre enfrentar ou não a família, meus sentimentos por você não mudam. Na verdade, ele hesitou, buscando as palavras certas. Na verdade, descobrir que você é minha prima distante só torna nossa situação menos complicada aos olhos da sociedade. Não mais. Mas não é por isso que estou aqui, Lara. Estou aqui porque, prima ou não, herdeira ou não, você é a mulher que despertou em mim sentimentos que nunca pensei que seria capaz de ter novamente. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lara agora. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia dentro dela. Em um impulso abraçou Murilo, enterrando o rosto em seu peito. Ele a envolveu com seus braços fortes, acariciando seus cabelos, respeitando seu silêncio carregado de significado. Ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, o calor, a solidez daquele momento que parecia fora do tempo e do espaço. Quando finalmente se afastaram, Lara tinha uma nova determinação no olhar. Quero conhecer minha história, declarou com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Quero saber quem eram meus pais. Quero recuperar o que me foi tirado. Não pelo dinheiro ou pelo status, mas pela verdade, pela memória deles. Murilo assentiu com admiração brilhando em seus olhos. Então é isso que faremos. Juntos. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, olhava para o teto enquanto assimilava as revelações do dia. Tinha uma família, tinha um passado, tinha uma história que ia além dos muros do orfanato. E, mais importante, tinha Murilo ao seu lado, prometendo lutar com ela e por ela. Era quase amanhecer quando tomou uma decisão. Levantou-se, vestiu-se rapidamente e saiu do quarto. A casa ainda dormia, envolta no silêncio dos primeiros raios de sol que começavam a se infiltrar pelas janelas. Caminhou até o escritório de Murilo e, com determinação, abriu a porta sem bater. Ele estava lá como esperava. Sentado à escrivaninha, rodeado de papéis, o rosto marcado pelo cansaço de uma noite sem sono. Ergueu os olhos, surpreso com sua entrada abrupta. Lara, aconteceu alguma coisa? Ela caminhou até ele com uma resolução que nunca havia sentido antes. Sim, aconteceu. Decidi que não vou mais esperar que a vida simplesmente aconteça comigo. Vou fazer acontecer. Murilo levantou-se, intrigado com a mudança em sua postura, em sua voz. O que quer dizer? Quero dizer que vou lutar pela minha herança, pelo meu nome, pela minha história. E quero fazer isso ao seu lado, não apenas como sua protegida, ou funcionária, ou prima distante. Ela deu mais um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Quero fazer isso como sua companheira, sua igual, se ainda for o que deseja. O rosto de Murilo se iluminou com um sorriso que parecia vir de dentro, irradiando uma felicidade pura e sem reservas. É tudo o que mais desejo neste mundo, Lara. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, com uma delicadeza reverente. Tem certeza? Será uma batalha difícil. Tenho certeza, afirmou ela, cobrindo as mãos dele com as suas. Passei a vida inteira me escondendo, me fazendo pequena, tentando não incomodar. Agora quero me fazer ouvir. Quero que as pessoas que tentaram apagar minha existência saibam que estou aqui, que sou real, que tenho voz. Murilo a encarava com uma admiração que beirava a reverência. Nunca a vira assim, tão segura, tão firme, tão dona de si. Era como se, ao descobrir suas origens, Lara tivesse também descoberto uma força interior que estava adormecida. Seu pai e sua mãe ficariam orgulhosos, murmurou ele, com a voz embargada de emoção. Assim como eu estou. Então, sem mais palavras, inclinou-se e a beijou. Um beijo suave a princípio, quase hesitante, como se temesse que ela pudesse desaparecer entre seus braços. Mas logo o beijo se aprofundou, tornando-se mais intenso, mais urgente,
carregado de todos os sentimentos que haviam contido por tanto tempo. Quando se separaram, ofegantes, Lara tinha lágrimas nos olhos. Não de tristeza ou medo, mas de uma alegria tão plena que quase doía. Agora entendo o que eles fizeram, sussurrou encostando a testa na de Murilo. Meus pais, por que arriscaram tudo? Por que enfrentaram suas famílias? Quando você ama alguém assim, nada mais importa. Murilo a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. E vamos honrar o sacrifício deles, prometeu. Vamos mostrar que o amor deles não foi em vão, que valeu a pena. O sol já havia nascido completamente, inundando o escritório com uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento, aquela promessa. Fora daquelas paredes, um mundo de desafios os aguardava. Haveria batalhas judiciais, confrontos familiares, revelações dolorosas. Mas naquele instante nada disso importava. Importava apenas o calor do abraço, a certeza do amor, a promessa de um futuro construído juntos. Foi nesse momento de plenitude que ouviram o som de um carro se aproximando rapidamente, seguido por batidas furiosas na porta da frente. O paraíso particular que haviam construído estava prestes a ser invadido pela dura realidade. Deve ser Cecília, murmurou Murilo com um suspiro resignado. Depois da nossa discussão de ontem, era de se esperar que voltasse à carga. Lara assentiu, afastando-se relutantemente dos braços dele. Vou para a cozinha começar o café da... Não, interrompeu Murilo pegando sua mão com firmeza. Não vamos mais nos esconder, lembra? Se vamos enfrentar o que está por vir, começamos agora, juntos. Lara hesitou por um breve momento. Toda uma vida de condicionamento para se fazer pequena, para se retirar quando os importantes chegavam. Não se desfazia da noite para o dia. Mas então, endireitou os ombros, ergueu o queixo e assentiu. Juntos, concordou, entrelaçando seus dedos aos dele. Caminharam lado a lado até a porta da frente, onde as batidas continuavam, agora acompanhadas por uma voz exaltada. Murilo, abra essa porta imediatamente, sei que está aí, temos que conversar. Murilo respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas, e abriu a porta. Do lado de fora, Cecília Alcântara parecia uma tempestade em forma humana. Alta, magra, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e roupas elegantes que gritavam dinheiro antigo, exalava uma aura de autoridade e indignação. Ao seu lado, um homem idoso, igualmente bem vestido, apoiava-se em uma bengala de madeira nobre. Augusto Alcântara, o patriarca da família, raramente deixava sua mansão na cidade. Sua presença ali indicava que a situação era considerada de extrema gravidade. Atrás deles, um terceiro visitante aguardava, um homem de meia idade, corpulento, com um terno caríssimo e uma expressão de superioridade no rosto avermelhado. Ricardo Mendonça, o pai de Helena, o poderoso dono da processadora de laticínios que Cecília tanto queria associar aos negócios dos Alcântara. Os olhos de Cecília se arregalaram ao ver Murilo e Lara de mãos dadas. Seu rosto, já vermelho de raiva, adquiriu uma tonalidade ainda mais intensa. Então os rumores são verdadeiros, sibilou, com desprezo. Você realmente perdeu o juízo por essa... Cuidado com o que vai dizer, Cecília, advertiu Murilo, com uma calma ameaçadora. Você está falando da mulher que amo e, por coincidência, da filha da sua irmã, Eleonora. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase podia ser tocado. Augusto Alcântara cambaleou, apoiando-se mais pesadamente na bengala. Cecília empalideceu, como se todo o sangue tivesse deixado seu rosto. Ricardo Mendonça deu um passo à frente, os olhos fixos em Lara como se visse um fantasma. — O que você disse? Perguntou com a voz estrangulada. — Isso é impossível. A filha de Eleonora está... Viva, completou Murilo com firmeza. Bem viva. E de pé diante de vocês. Lara sentiu o peso dos olhares sobre si, analisando seu rosto, seus traços, procurando semelhanças com pessoas que nunca conheceu. Mas, pela primeira vez na vida, não se encolheu, não baixou os olhos. Sustentou o olhar de cada um deles, com uma dignidade que vinha não do sobrenome recém-descoberto, mas da certeza de seu próprio valor. Não sei o que está tramando com essa farsa, Murilo, disse Cecília, recuperando a voz.
Mas não vai funcionar. A filha de Eleonora se foi há muito tempo, junto com aquela desgraçada da minha irmã e aquele Mendonça com quem ela fugiu. A filha de Eleonora foi entregue a um orfanato em Petrópolis, corrigiu Murilo mantendo a calma, com instruções explícitas para que, ao completar a maioridade, fosse informada sobre sua verdadeira identidade e recebesse a herança deixada por seus pais. Instruções que, curiosamente, nunca foram cumpridas. Alguém se encarregou de mantê-la na ignorância, de privá-la de seu nome, de seu legado. Seu olhar duro fixou-se em Augusto, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Tenho provas, tio Augusto. A carta de Eleonora, os documentos do orfanato, uma certidão de nascimento original. E, se necessário, um teste de DNA vai confirmar o que já sabemos. O velho patriarca deixou escapar um suspiro derrotado. Murilo, meu filho, disse, com a voz trêmula de um homem que vê seu império desmoronar. Você não entende. Fizemos o que era necessário, para proteger a família, os negócios. Proteger? Murilo soltou uma risada amarga. Vocês roubaram a identidade de uma criança, negaram a ela o direito de conhecer suas origens, de receber o que seus pais deixaram. Tudo por dinheiro e poder. O confronto estava apenas começando, e os olhares que se cruzavam na varanda da fazenda IP Amarelo prometiam uma tempestade ainda maior por vir. Mas Lara, ao lado de Murilo, não sentia mais medo. Pela primeira vez na vida, sabia exatamente quem era e pelo que estava lutando. E nada, nem ninguém, poderia silenciá-la novamente. Os meses que se seguiram ao confronto na varanda da fazenda IP Amarelo foram como um furacão na vida de Lara. O mundo que conhecia, pequeno, silencioso, controlado, explodiu em 1000 pedaços, dando lugar a uma realidade muito mais complexa e tumultuada do que jamais imaginara. As semanas iniciais foram de batalhas legais intensas. Murilo contratou os melhores advogados de São Paulo para estabelecer judicialmente a identidade de Lara e seu direito à herança de seus pais. O teste de DNA confirmou o que já sabiam. Ela era, sem sombra de dúvida, filha de Eleonora Alcântara e Gustavo Mendonça. As repercussões da revelação foram sísmicas nos círculos sociais e empresariais da região. Jornais locais estampavam manchetes sensacionalistas. Herdeira perdida das famílias Alcântara e Mendonça reaparece após 2 décadas. Romance proibido ressurge do passado e abala impérios do agronegócio. Órfã descobre ser milionária. A incrível história de Lara Alcântara Mendonça. De repente, a garota invisível que crescera num orfanato, que aprendera a se mover sem fazer barulho, estava no centro das atenções. Fotógrafos a perseguiam quando ia à cidade. Repórteres tentavam arrancar declarações. Curiosos a observavam nos restaurantes. Para alguém acostumada a passar despercebida, era uma experiência surreal e, muitas vezes, aterrorizante. Mas Murilo estava ao seu lado em cada passo, protegendo-a, apoiando-a, ensinando-a a navegar nesse novo mundo. E, para a surpresa de Lara, havia também aliados inesperados. Helena Mendonça, a suposta noiva que Cecília queria impor a Murilo, foi uma das primeiras a apoiá-la publicamente. Em um gesto que escandalizou ainda mais as famílias tradicionais, Helena compareceu a um café na fazenda IP Amarelo, trazendo consigo o namorado professor, aquele que sua família desaprovava, e declarando sua solidariedade a Lara. Meu pai e meu tio sempre foram opostos em tudo, explicou Helena, uma mulher elegante de traços delicados e sorriso caloroso. Tio Gustavo era o sonhador, o rebelde, o que acreditava que felicidade valia mais que tradição. Meu pai é... Bem, você já o conheceu. Ela fez uma careta cômica, arrancando risos de todos. Quando soube da história dos seus pais, sempre achei romântico e trágico, mas ninguém nunca mencionou um bebê. Acho que meu pai realmente não sabia da sua existência. As 2 primas descobriram uma afinidade imediata, como se o sangue compartilhado falasse mais alto que décadas de separação. Helena tinha a eloquência e a desenvoltura social que Lara nunca tivera, mas admirava a força silenciosa e a dignidade natural da prima recém-descoberta. Você me lembra muito o tio Gustavo, comentou Helena, com os olhos marejados,
enquanto examinavam velhas fotografias que Murilo conseguira recuperar dos arquivos da família. Ele também tinha essa calma, essa maneira de observar tudo sem precisar dominar a conversa. E esse olhar é exatamente o mesmo. Outro apoio surpreendente veio de Ricardo Mendonça. Após o choque inicial e algumas semanas de distanciamento, o poderoso empresário apareceu sozinho na fazenda, pedindo para falar com Lara. O encontro, que Murilo insistiu em acompanhar, foi carregado de emoção. Meu irmão e eu éramos muito diferentes, disse Ricardo com a voz embargada, fitando Lara como se visse um fantasma. Brigávamos por tudo, desde criança. Quando ele se apaixonou por Eleonora Alcântara, fui um dos que mais se opôs. Os Alcântara eram nossos concorrentes, não podia aceitar. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar lembranças dolorosas. Fui tolo e orgulhoso. Quando soube do acidente, uma parte de mim se foi junto com ele. E agora? Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Agora descubro que uma parte dele sobreviveu. Você, Lara, a filha que ele nunca pôde me apresentar. Para espanto de Murilo, Ricardo Mendonça não contestou o direito de Lara à herança. Pelo contrário, ofereceu-se para agilizar o processo e garantir que ela recebesse tudo o que lhe era devido da parte dos Mendonça. Não posso desfazer o passado, admitiu ele, mas posso tentar fazer o que é certo agora. Lara, comovida com o gesto, decidiu investir parte de sua herança na processadora de laticínios dos Mendonça, formando uma parceria com o tio que nunca conhecera. Uma decisão empresarial que, ironicamente, realizava o sonho de Cecília de unir os negócios das duas famílias, embora de uma forma que a matriarca jamais imaginara. A reação da família Alcântara foi mais dividida. Augusto, o patriarca, após a revelação inicial, recolheu-se à sua mansão, recusando-se a comentar o assunto publicamente. Através de seus advogados, aceitou todos os termos propostos por Murilo para o reconhecimento de Lara e sua inclusão no testamento familiar. Era uma rendição silenciosa, o reconhecimento tácito de uma derrota. Cecília, por outro lado, lutou até o fim. Negou a autenticidade dos documentos, questionou o teste de DNA, espalhou rumores sobre as verdadeiras intenções de Lara. Mas, à medida que mais membros da família aceitavam a nova herdeira e sua história se tornava conhecida, sua posição tornou-se insustentável. Em uma assembleia familiar decisiva, quando se viu isolada em sua oposição, finalmente cedeu. Nunca te aceitarei como uma verdadeira Alcântara, disse a Lara com amargura. Mas não desperdiçarei mais energia lutando contra o inevitável. Era o máximo de concessão que se poderia esperar dela. Lara, que nunca buscara aprovação ou aceitação, apenas justiça, recebeu a declaração com serenidade. Não preciso que me aceite como uma Alcântara, tia Cecília, respondeu com uma calma que impressionou a todos presentes. Já sei quem sou, e isso é suficiente. Enquanto as batalhas legais e familiares se desenrolavam, a relação entre Lara e Murilo se aprofundava. O amor que nascera lentamente, através de gestos e silêncios, agora florescia em plena luz. Não eram mais apenas o patrão e a funcionária, o fazendeiro e a moça sem passado. Eram parceiros iguais, cada um trazendo sua força para a relação. Murilo continuava a administrar a fazenda IP Amarelo, mas agora contava com a inteligência silenciosa de Lara, que revelou um talento natural para questões administrativas. Ela, por sua vez, descobriu em si mesma uma voz que não sabia que tinha. Não apenas no sentido literal, pois agora falava com mais confiança, mas no sentido de fazer-se ouvir, de defender suas ideias, de lutar pelo que acreditava. Numa tarde quente de primavera, exatamente 1 ano após o confronto que mudara suas vidas, Murilo a levou para um passeio a cavalo pelos campos da fazenda. Pararam em uma colina suave, de onde se podia ver toda a propriedade. A casa grande com seu alpendre amplo, os campos verdejantes pontilhados pelo gado, as matas preservadas ao fundo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam no pequeno lago ao pé da colina. Foi aqui que meu pai me trouxe quando eu tinha 10 anos, contou Murilo, ajudando Lara a desmontar. Disse que um dia tudo isso seria meu e que eu deveria cuidar desta terra como quem cuida de um filho. Ele sorriu, com uma mistura de nostalgia e contentamento.
Não entendi na época o que ele queria dizer, agora entendo. Lara observou a paisagem, sentindo uma estranha familiaridade com aquele lugar, como se fizesse parte dela de alguma forma que não conseguia explicar. É lindo, murmurou apoiando a cabeça no ombro de Murilo enquanto ele a abraçava pela cintura. Sabia que meu pai também amava este lugar? Comentou ele com a voz suave. Mesmo depois que assumiu os negócios na cidade e se afastou da administração direta da fazenda, vinha aqui sempre que podia. Dizia que aqui se sentia mais próximo de Eleonora. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Minha mãe, ela vinha aqui? Constantemente, pelo que me contaram. Era o lugar favorito dela para ler, para pensar. Dizem que foi aqui que ela e seu pai se encontravam secretamente, antes de fugirem juntos. Murilo sorriu, acariciando o rosto de Lara com ternura. Talvez seja por isso que me sinto tão conectado a este lugar. E talvez seja por isso que você também se sente. Lara fechou os olhos, tentando imaginar sua mãe ali, jovem, apaixonada, sonhando com um futuro ao lado do homem que amava, sem saber das dificuldades que enfrentariam, sem imaginar o destino que os aguardava. Sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, não de tristeza, mas de uma conexão profunda com aqueles que lhe deram a vida e que, de alguma forma, continuavam vivos através dela. Trouxe você aqui por um motivo especial, disse Murilo, pegando suas mãos entre as dele. Seus olhos, sempre tão seguros e determinados, agora mostravam uma vulnerabilidade rara. Este lugar sempre representou para mim continuidade, tradição, futuro. E não consigo mais imaginar meu futuro sem você, Lara. Ele soltou uma de suas mãos para pegar algo no bolso da camisa. Uma pequena caixa de madeira clara, semelhante à que havia deixado para ela naquela noite, há tanto tempo, quando tudo começara. Dentro, um anel. Não um anel simples desta vez, mas uma delicada peça de ouro branco com uma pequena pedra azul que brilhava como uma estrela sob a luz do entardecer. Era da minha mãe, explicou ele, com a voz ligeiramente trêmula. Ela me deu antes de te partir, dizendo que um dia eu encontraria alguém especial para quem dá-lo. Lara sentiu o coração acelerar, as palavras presas na garganta que subitamente parecia seca. Lara Alcântara Mendonça, continuou Murilo, segurando o anel entre os dedos. Você me faria a honra de se tornar minha esposa? De construir comigo um futuro aqui, nesta terra que foi amada por nossos pais, que será amada por nossos filhos? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lara agora, lágrimas de uma felicidade tão plena que quase doía. Em sua mente, passaram como um filme as imagens de sua vida. A menina silenciosa do orfanato, a jovem que chegara à fazenda IP Amarelo com uma pequena sacola de pertences e nenhuma expectativa, a mulher que descobrira sua verdadeira identidade e encontrara sua voz. E agora, este novo capítulo que se abria, mais brilhante e promissor que qualquer coisa que já tivesse sonhado. Sim, respondeu, com uma voz clara e firme que não deixava dúvidas. Sim, Murilo Alcântara, eu aceito ser sua esposa. Ele deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela, e então a beijou. Um beijo que selava não apenas uma promessa de futuro, mas que também, de alguma forma, redimia o passado. O casamento foi realizado na primavera seguinte, na capela da fazenda IP Amarelo, restaurada especialmente para a ocasião. Não foi um evento grandioso, como se poderia esperar da união de duas das famílias mais influentes da região. Foi uma cerimônia íntima, com apenas as pessoas realmente importantes para os noivos. Helena Mendonça foi a madrinha, radiante ao lado de seu professor universitário, com quem finalmente oficializara o noivado, para desespero de Cecília e alegria de Ricardo, que surpreendentemente acabara aceitando a escolha da filha. Dona Zulmira, a cozinheira que fora a primeira a perceber o que nascia entre Murilo e Lara, ocupava um lugar de honra. Carmen, a diretora do orfanato, compareceu com algumas das crianças que Lara ajudava a cuidar em um projeto social que iniciara com parte de sua herança. Augusto Alcântara, visivelmente envelhecido pelos eventos dos últimos meses, assistia à cerimônia com uma expressão enigmática, não exatamente feliz, mas resignada, talvez até um pouco orgulhosa. Cecília não compareceu,
um sinal de que algumas feridas levariam mais tempo para cicatrizar, se é que algum dia cicatrizariam completamente. Lara subiu ao altar com um vestido simples de seda branca, os cabelos adornados com pequenas flores do campo. Não havia quem a conduzisse. Caminhou sozinha pelo corredor da capela, como sempre caminhara na vida. Mas desta vez, seus passos eram firmes, seu olhar estava erguido, seus ombros retos. Não era mais a menina invisível que tentava não ocupar espaço. Era uma mulher que sabia exatamente quem era e o que queria. Ao vê-la aproximar-se, Murilo sentiu o coração falhar uma batida. Havia tanta dignidade, tanta força tranquila naquela mulher que escolhera para compartilhar sua vida. Lembrou-se da primeira vez que a vira com os olhos baixos e os ombros curvados, movendo-se silenciosamente pela casa como se temesse ser notada. Que transformação extraordinária! E, no entanto, a essência continuava a mesma. Aquela pureza de alma, aquela gentileza intrínseca que o cativara desde o início. Quando as mãos dele se encontraram diante do altar, algo pareceu se completar, como se um círculo que começara há muitos anos, com o amor proibido de Eleonora e Gustavo, finalmente se fechasse em perfeita harmonia. O padre, um senhor idoso que conhecera os pais de Murilo, sorriu com aprovação antes de iniciar a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Murilo Alcântara e Lara Alcântara Mendonça. Uma união que, aos olhos de Deus, representa não apenas o amor entre dois corações, mas também a reconciliação entre duas famílias, a cura de antigas feridas, o triunfo do amor sobre o orgulho e o preconceito. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Ricardo Mendonça enquanto o padre falava. Lágrimas por seu irmão que não pudera estar ali para ver sua filha encontrar o amor, para testemunhar como sua história, que parecia ter terminado em tragédia, agora ganhava um novo e esperançoso capítulo. Ao final da cerimônia, quando Murilo e Lara foram declarados marido e mulher, uma brisa suave entrou pelas janelas abertas da capela, trazendo o perfume das flores do campo. Alguns diriam depois que foi apenas coincidência. Outros, mais inclinados ao místico, sussurrariam que foram Eleonora e Gustavo, de algum lugar além deste mundo, abençoando a união que, de certa forma, justificava seu próprio amor e sacrifício. A recepção foi realizada no jardim da fazenda, sob um céu azul turquesa pontilhado por nuvens que pareciam algodão. Mesas decoradas com flores silvestres, uma comida simples mas deliciosa, preparada por Dona Zulmira e sua equipe, música suave tocada por um pequeno conjunto local. Não havia ostentação, não havia exibicionismo, apenas a celebração genuína de um amor que nascera silenciosamente e agora florescia à vista de todos. Ao entardecer, quando os convidados começavam a se despedir, Murilo encontrou Lara sentada sozinha no alpendre, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados. Sentou-se ao lado dela, pegando sua mão onde o anel de sua mãe agora brilhava. Feliz? Perguntou com um sorriso terno. Lara virou-se para ele com os olhos brilhantes de uma alegria serena. Mais do que imaginei ser possível, respondeu, com a voz suave, mas segura. Às vezes me pergunto se mereço tanta felicidade. Se existe alguém que merece, é você, afirmou Murilo, beijando sua mão com reverência. Depois de tudo que passou, de tudo que superou, sua força me inspira todos os dias, sabia? Lara sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. Não me sentia forte antes de te conhecer. Você me ensinou a encontrar minha própria voz. Não, meu amor, a voz sempre esteve aí, corrigiu ele acariciando seus cabelos. Eu apenas tive a sorte de ser a primeira pessoa a realmente escutar. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados, vendo o sol se pôr no horizonte, marcando o fim de um dia e o começo de uma vida juntos. Uma vida que, como qualquer outra, teria seus desafios e dificuldades, mas também seria uma vida construída sobre alicerces sólidos. Respeito mútuo, admiração, compreensão e, acima de tudo, um amor que não precisava de muitas palavras para se fazer entender. Muitos anos depois, quando a história de Lara e Murilo já havia se tornado uma espécie de lenda local, contada e recontada nas rodas de conversa da região, uma jovem jornalista visitou a fazenda IP Amarelo
para uma entrevista com o casal. Queria registrar a extraordinária saga da órfã que descobrira ser herdeira de duas poderosas famílias e do homem que a ajudara a reclamar seu lugar no mundo. Encontrou-os sentados no alpendre, como naquele entardecer após o casamento. Mais velhos, com fios prateados nos cabelos, mas com o mesmo brilho nos olhos, a mesma conexão quase palpável entre eles. Qual foi o segredo? Perguntou a jornalista curiosa. Para superar tantos obstáculos, tantas oposições e construir uma história de amor que inspirou toda uma geração, Murilo e Lara trocaram um olhar cúmplice antes que ela respondesse, com a voz tranquila que se tornara sua marca registrada. Não há segredo. Apenas a certeza de que o amor verdadeiro não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, é no silêncio que encontramos as verdades mais profundas. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre a fazenda IP Amarelo, a jornalista compreendeu que estava diante não apenas de uma grande história de amor, mas de uma lição sobre a força silenciosa que habita em cada um de nós, esperando apenas a oportunidade de se manifestar. Uma força capaz de superar preconceitos, de derrubar barreiras, de transformar vidas. A força do amor verdadeiro, que fala mais alto que qualquer palavra. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Murilo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.